O médico psiquiatra Vicente Gomes é que tem detalhes para a gente sobre isso. Quer dizer que muita gente está utilizando sem a prescrição do médico. Doutor, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Acaba sendo um uso indiscriminado, tá? Do Zolpidem. Muitas vezes a pessoa até vai a um profissional, ele prescreve aquela medicação, porém não dá continuidade ao tratamento, né? E acaba, às vezes, conseguindo essa medicação com alguma outra pessoa de uma forma mais tranquila, tá, Felipe? Essa medida da Anvisa, ela é importante, mas não é o suficiente. Tá? O que ela restringiu? Pronto, o Zolpidem, até 10 miligramas, na dosagem de 10 miligramas, a pessoa consegue ainda comprar naquela receita de controle especial 2 vias, a mesma utilizada para alguns antidepressivos, como a fluoxetina, por exemplo, tá? A partir de agosto, o Zolpidem só será vendido na receita B1, que é aquela receita azul, que é a mesma destinada para alguns outros medicamentos benzodiazepínicos, como o clonazepam, o diazepam, por exemplo. Por que eu falo que essa medida não é suficiente? Porque se fosse suficiente, as pessoas não teriam problema com dependência, né, com esse uso indiscriminado do clonazepam, que é um benzodiazepínico. Inclusive, facilidade até de comprar outros medicamentos, por exemplo, remédio para TDAH, que é receita amarela, que teria uma maior restrição. Então, o que é que resolve, o que é que ajuda? É conscientizar a população, é psicoeducar, é capacitar os profissionais, tá? É fazer essa divulgação para a população e que as pessoas consigam, sim, fazer um acompanhamento com um especialista. Lembrar o quê? Que os nossos governantes precisam entender que saúde mental é prioridade e precisa investir mais na saúde mental, na psiquiatria, porque a partir do momento que isso não acontece, os outros ambulatórios, se não tem uma área adequada da psiquiatria, um ambulatório, por exemplo, de cardiologia, fica lotado, dermatologia fica lotado, endocrinologia fica cheio, ou seja, sobrecarrega esses outros serviços. E aí a pessoa vai num colega, tá, de outra especialidade, ele até pode prescrever, na intenção de ajudar mesmo, o Zolpidem, porém ele até encaminha para um especialista, mas não tem profissional suficiente. Aí a pessoa não faz esse acompanhamento regular e corre risco, sim, de ter sérios problemas. Quais são os efeitos adversos? O que é que acontece com a pessoa que não recebe a orientação correta e nem a prescrição adequada para o Zolpidem? Esse medicamento, o ideal é que se use por um prazo curto, tá? Mas tem diversas situações. Os efeitos mais comuns são o quê? Dor de cabeça, né? Uma certa lentificação no dia seguinte, um enjoo, uma tontura. Mas lembrar que o quê? Que em algumas situações podem acontecer um esquecimento, que a gente chama de amnésia anterógrada, que é esquecer algumas coisas após o uso do remédio. Por exemplo, o ideal é o quê? A pessoa tomar a medicação e vá deitar para dormir. Se a pessoa não faz isso, ela vai mandar uma mensagem, vai fazer alguma coisa, ela pode não lembrar daquilo que fez. E aí tem um outro efeito também, que é um efeito mais delicado, não é comum, tá? Mas pode acontecer, que é o sonambulismo complexo. Que é quando a pessoa ela usa esse medicamento, ela vai dormir, porém ela acorda, tá? Ela está dormindo, mas ela tem aquela atividade motora como se estivesse no estado de vigília. Então ela pode comer compulsivamente, ela pode telefonar, ela pode dirigir. Eu conheço uma pessoa, doutor, que comprou uma árvore, uma muda de árvore por R$500, coisa que ela não faria de forma alguma se estivesse consciente. Exatamente, provavelmente um sonambulismo, ela estava dormindo, só que ela estava naquele estado, né, como se estivesse acordada por conta do efeito do Zolpidem. Então é um efeito grave que pode, inclusive, colocar em risco a vida das pessoas e de terceiros. Agora, para quem sim deve tomar essa medicação com a orientação correta do médico psiquiatra, como esse tipo de efeito pode ser evitado? Vamos lá, a pessoa que faz aquele acompanhamento direitinho, faz um acompanhamento regular, aqueles quadros de insônia inicial, tem dificuldade para pegar no sono, aquela insônia de manutenção, por pouco tempo, por algum tempo supervisionado pelo seu profissional, ela pode sim fazer uma medicação segura quando utilizada, quando acompanhada por um profissional. Lembrar que o que, gente? Que existem várias causas de insônia. Se a pessoa não está dormindo, precisa ver o que é que está acontecendo e não apenas dar um Zolpidem, dar um hipnótico, tá? Então, é uma depressão? É uma ansiedade? É alguma outra condição clínica, uma dor crônica, né, uma apneia obstrutiva do sono? Tem que tratar a causa base. Nada adianta, né, ficar dando remédio se não resolver o problema do sono. Também, Felipe, o que acontece é que as pessoas hoje estão muito no automático. A pessoa quer deitar ali, quer apagar imediatamente.
quando na realidade não é assim que funciona o processo. Hoje a gente está a geração, eu considero nossa geração como uma geração química. A gente quer apagar, quer dormir, só toma remédio, né, consegue dormir se tiver remédio, só acorda, só consegue fazer alguma coisa se tiver uma medicação para focar, para concentrar, só consigo treinar se tiver uma substância para me dar energia, só consigo não orar se tiver algo para me dar um maior rendimento. Ou seja, a gente está naquela, né, de usar remédio para tudo. E aí precisa rever, principalmente quando o zolpidem é utilizado com outras substâncias, tá, que podem causar alguma alteração a nível de sistema nervoso central. Isso pode sim ter maiores prejuízos, levar à tolerância, levar à dependência e causar alguns efeitos graves. Doutor Vicente, agora há pouco a gente falou sobre nomofobia. Para você que ligou a televisão agora, gente, é o vício na utilização de equipamentos eletrônicos como o celular. Gente que passa tempo demais utilizando o celular. E eu queria repercutir também com o senhor. Como é que a gente pode avaliar, identificar? Porque a nossa vida está toda no celular. Então, uma hora ou outra você está pegando nele. Que já passou do ponto. Como é que eu posso avaliar que já passou do ponto? A partir do momento que você você parou ali com o uso, né, descarregou o celular. De repente você fica nervoso, a pessoa fica mais ansiosa, ela fica tremendo, ela fica irritada, como se tivesse uma abstinência, semelhante até algum tipo de substância química, tá? Então é esse tipo de situação, quando a pessoa deixa de ter acesso ao celular, que ela começa a ter alteração de comportamento, ou até utiliza medidas compensatórias, comer exageradamente, fazer alguma outra coisa para tentar compensar o uso do celular. Muito obrigado pelo bate-papo hoje aqui. Nossa, foi muito bom, né? 2 temas tentando ajudar a nossa população. Médico psiquiatra Vicente Gomes, seja sempre bem-vindo. Até a próxima segunda. Nosso papel aqui é sempre ajudar. Muito obrigado pela oportunidade. Uma semana abençoada, iluminada e produtiva a todos. Amém. Vamos agora aos destaques do G1 Piauí para que você possa saber o que está sendo noticiado no nosso portal, na internet, com a Viviana Cruz. Agora, 8